Bom dia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecados que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nosso Senhor nos fala do reino dos céus, que começa já nessa terra, pela vivência na graça de Deus, pela vivência na recepção dos sacramentos, pela nossa fidelidade a nosso Senhor e nossa pertença à Igreja. É assim que começa o reino dos céus nessa terra, foi assim que Ele estabeleceu. E claro, Ele nos previne que o maligno, o inimigo, ele semeia o joio, e assim ele vai semear a falta da religião, ele vai semear o relaxo com relação às virtudes morais, ele vai semear a preguiça para que não pratiquemos a nossa fé, ele vai semear coisas ruins na nossa cabeça para que pequemos e levemos os outros a pecar, e por isso temos que tomar muito cuidado. Nosso Senhor deixa claro, meus filhos queridos, que o reino dos céus é como aquele fermento posto na massa que faz ela crescer. Se deixarmos que ele entre no nosso coração e na nossa vida, nós vamos crescer e nos tornar como aquele pequeno grão de mostarda que, apesar de pequeno, se torna uma das maiores hortaliças, a ponto de os animais, os pássaros, virem fazer ninhos nos seus ramos. Nossa vida será frutífera, será produtiva, na medida que estivermos unidos a Deus, e então cresceremos. Pelo contrário, se nos afastarmos dele, se não rezarmos, se não frequentarmos a igreja, se levarmos uma vida laxa, meus filhos, seremos joio. Não vamos produzir nada, viveremos tão pouco como qualquer outra coisa e passaremos por essa terra, e então o que nos esperará na vida eterna é até triste de mencionar. Que possamos estar perto de nosso Senhor de verdade e deixar que esse reino dos céus cresça na nossa alma e em toda a nossa vida. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.